Salve, salve galera, João Ferraz Light Shock na área. Já tem um tempo que eu queria fazer esse vídeo, demorei alguns anos para fazer ele por conta da característica do trabalho que eu vou apresentar para vocês. Eu tô aqui que nem o Cid Moreira, né? A roupinha bonitinha por cima e a cueca de bolinha por baixo, mas vamos lá, vamos embora aqui. Olha só, esse aqui é um trabalho que eu fiz já vai ter em torno de 15 anos que eu produzi esse trabalho, tá? Levei 15 anos para fazer. Aí vocês vão olhar, vamos lá em cima, ó. É esse trabalho aqui, tá? Aí tu vai olhar e vai falar, nossa, o cara levou 15 anos para fazer isso, o filme Avatar demorou tudo isso e é animado, né? Bom, vou explicar por que demorou tanto tempo e até esse ponto aqui que eu cheguei e dei como finalizada essa ilustração, tá? Então vamos lá. Eu comecei esse job antes de entrar no 6B Studio. Comecei no Lightwave, eu ainda usava o Lightwave, né? E sempre tive umas ideias para fazer trabalhos autorais, que são trabalhos bacanas. Quando você ou tá sem job, ou tá com tédio, ou quer fazer uma coisa mais artística, mais pessoal, você vai lá e faz um trabalho autoral, né? E essa ideia eu já tinha há muito tempo, de fazer um cenáriozinho com um fusquinha, um cenário assim, lúdico, né? E aleatório, né? E aí comecei o projeto. Só que o que acontece? Eu até dei uma palestra sobre isso, falando sobre a procrastinação, né? E a maioria das pessoas procrastina muito, eu também. Eu falei da palestra, né? Eu dei técnicas de criatividade e como fazer o trabalho, e como executar e finalizar. Quando a gente faz um trabalho profissional, esse trabalho tem metas, ele tem prazo, ele tem orientação do cliente, tem briefing, e normalmente um diretor de arte já te passa o caminho a seguir. Quando não tem a direção de arte, nós mesmos fazemos isso. Mas em geral, por conta do deadline, né, dos prazos aí, você meio que se vê obrigado a resolver. E aí entra naquela questão do você tem que resolver problemas, né? A maioria das áreas de trabalho, o dia a dia é resolver problemas, né? Inclusive na nossa área de ilustração e publicidade. Você está resolvendo problemas. Quando a gente fala de um trabalho autoral, você não tem pressão do cliente, você não tem meta, você não tem prazo, né? Você faz à vontade ele. Algumas pessoas se colocam prazos e aí acabam conseguindo terminar o trabalho. E essa é a minha história com essa ilustração. Eu fui fazendo ela por osmose. Eu fui fazendo ela ao longo de quase mais de uma década, né? E aí eu fui lá, tá gaguejando, não gagueja, não gagueja. Fui lá, fiz o fusquinha, comecei a fazer o cenário. No meio do processo, eu tive a ideia de colocar a Suzy. E aí não consegui acertar a mão na Suzy. E aí você fica naquele perfeccionismo que você nunca termina o trabalho, né? Que entra na palestra que eu falei sobre criatividade e saber o momento de parar. Você tem que saber o momento de parar num trabalho profissional e num trabalho autoral. Senão você não termina nunca. E aí, ó, aqui vocês vão vendo, né, as etapas de trabalho, ó, as vistas aqui do Fusquinha e tal. Eu fui desenhando ele aos pouquinhos, né? Aqui um turntable do YouTube. Olha lá, o cenáriozinho. Aí do Lightwave eu passei pelo Modo. Aí eu migrei para o Modo, comecei a trabalhar profissionalmente com o Modo, né? E continuei esse projeto no Modo, já tinha entrado no 6B Studio, né? Lá na casa mesmo a galera também migrou do Lightwave para o Modo, a gente foi tudo meio em conjunto. Aqui, ó, tem o sketch inicial, isso aqui eu já estava no Modo. Aí eu fui desenhando, aí você não fica satisfeito, aí o dia a dia, a vida vai te impedindo de você dedicar tempo ao trabalho. Aqui eu estava fazendo estudo de UV. Aí aqui fiz a brincadeirazinha com o meu nome, ó, Luxology Modo, né, que eu tava fazendo nele, a UVzinha do pneu, né, vamos lá. E aí o trabalho foi nascendo, né, opa, pega aqui, peraí. Aí, ó, alguns clayzinhos, ó, você vê que o Fusquinha é muito simples, né. Ah, e tem uma coisa bacana, deixa eu abrir aqui, ó, ao longo desse tempo todo, eu fiz um trabalho que eu acabei inserindo esse Fusquinha, ó. Eu já tava meio de saco cheio, falei, caramba, eu tô há décadas fazendo esse trabalho aqui, ele nunca sai, né? E olha que legal, olha onde eu usei o Fusquinha. Só que ainda não tinha texturizado, e como esse trabalho tinha essa técnica aqui no entorno de clay, eu acabei usando esse Fusquinha semi-pronto aqui nesse projeto, né? Olha lá ele ali, ó. Olha aqui que bacana, né? E aqui eu acabei achando uma utilidade para ele, fiz uma versão do Fusquinha conversível, né?
E olha só, é o nosso Fusquinha aqui. Ou seja, acabei usando ele de uma maneira profissional, né? Esse Fusquinha aqui, acabei ele usando de uma maneira profissional aqui, né? Bom, vamos lá. Eu tô indo de trás para frente aqui para vocês verem o processo. Aqui tem alguns zooms da cena, né? O grau de detalhe aqui, né? Esqueci o nome dessa tampinha de bueiro. A Suzy aqui com hidrante, né? Uma margarina. Ai, meu Deus do céu. Margarida. A margaridazinha aleatória aqui também. Eu queria fazer toda essa cena aqui, assim, lúdica. Tem um outro nome, esqueci. Eu queria falar um outro nome, não tá me vindo à cabeça. Vocês conseguem ver os detalhes, ó. A ranhura. O detalhe da ranhurazinha aqui, da rodinha Volkswagen, né? Muito bacana. Ó lá, ó. Aí, no final do trabalho, eu resolvi pôr esse rapazinho simpático, barbudinho aqui, dentro do Fusquinha, para não ficar sem ninguém, né? Que mais? Nessa etapa aqui, eu já fui usando até o Substance Painter, né? Para me ajudar a fazer a textura. Aí aqui, gente, já tem aqui, eu fiz o projetinho pro Sketchfab, pra galera poder interagir, ver outros ângulos do Fusquinha, né? Aí fiz essa ceninha bem simplesinha aqui. Optei em não colocar o rapaz para não pesar, porque senão fica muita malha lá no Sketchfab aqui. Ele é meio interativo, né? Ó. Aí você acha que consegue até, como é que fala? Ó, você muda a luz, é bem legal isso aqui, tá? Aí eu fiz isso aqui também, vamos lá. E aí, aqui tem uma explicaçãozinha da história dessa ilustração. E que é isso, né? Por que demorou tanto? Foi procrastinação, pura preguiça mesmo. Eu ia fazendo no meu tempo livre, é uma cena simples. Só que fosse um projeto profissional, eu provavelmente faria uma semana, mais ou menos, no máximo em 15 dias. Né? Mas como era uma coisa autoral, eu fui empurrando com a barriga, fui criando, fui fazendo as coisas, aí você não fica satisfeito, aí você refaz, não faz, aí vai fazendo versionamento, aí chegou uma hora que eu falei, chega, vou terminar esse trabalho, e nesse ponto aqui eu já estava no Blender, né? Então eu já tinha migrado do Modo para o Blender, e esse render e essa finalização toda aqui já passou pelo Blender, tá? E é essa a história desse trabalho, aí até para inspirar uma galera que tem dificuldade em fazer projetos autorais, né? E fala, puxa, eu não consigo terminar, eu tenho aquela famosa frase, deu branco, não sei o que fazer. Mas na hora que você define ali uma mini meta, vamos dizer assim, e aí você bate no martelo ali, vou me pôr um prazo para terminar, foi isso que aconteceu. Então após praticamente 15 anos, eu terminei essa ilustração aqui. E essa é a historinha dela. Mais pra frente eu pretendo fazer um quadrinho, coisas que eu costumo fazer mesmo, de ilustrações que eu tenho mais carinho, eu mando fazer numa gráfica, faço um quadro, penduro em algum lugar da casa. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da história dessa ilustração e até mais.